Muito tempo atrás, em uma galáxia distante, existia um canal de televisão chamado MTV, que não estava a fim de tratar o jovem como idiota. Nesse canal, o foco maior era a música, mas não era só essa manifestação de arte que recebia destaque. Também tínhamos algumas animações que, embora super bizarras, também nos desafiavam a conhecer o diferente. Chega de ursinhos carinhosos, Pequeno Pônei e Moranguinho, pois uma galera diferentona tinha acabado de chegar. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Brainstormeando, meu nome é Everton e hoje eu vou falar um pouco sobre uma das animações mais obscuras e bizarras produzidas pela MTV, The Head, ou se preferir, O Cabeção. Bom, cheguei hoje, né? Não esse Cabeção. O Cabeção foi um desenho animado mais voltado para o público adulto, criado por Eric Fogel em 1994, mas que foi ao ar na MTV brasileira em 1996. O Cabeção conta a história de Jim, um cara super tímido, inseguro e sem qualquer característica ou habilidade que chame a atenção. Did you take biology? I never paid much attention. Did you take astronomy? I never paid much attention. Did you ever take physics? Well, I never really paid attention. Um certo dia, James estava fazendo uma caminhada e às 11h45 da noite ele viu umas luzes estranhas piscando no céu. Ele desmaiou e no dia seguinte Jim acordou com um inchaço gigantesco em sua cabeça, grande mesmo, a ponto de deixar a sua cabeça maior do que seu corpo inteiro. Devido à sua insegurança, Jim só foi procurar um médico 5 dias depois do acontecido. Dr. Richard Axel, por sua vez, não conseguiu chegar a nenhum diagnóstico quanto à condição de Jim, o que só fez com que ele ficasse mais confuso com a situação. Jim deixa o consultório e no caminho para casa ele se depara com 3 sujeitos mal encarados. Eles também ficaram espantados com o tamanho da cabeça de Jim e começam a atacá-lo. De repente, sua cabeça se enche de bolhas e se parte ao meio. De dentro da cabeça de Jim sai uma criatura roxa que mais se parece com um demônio, dando um jeito em cada um daqueles 3 elementos. Depois disso, a criatura volta para dentro da cabeça de Jim, como se nada tivesse acontecido. Jim, sem entender o acontecido, apenas volta para o seu apartamento. Lá, ele tenta se comunicar com a criatura, e eis que ela sai de dentro de sua cabeça e se apresenta. A criatura se chama Roy, e veio de um outro planeta. Roy explica que, para se adaptar à atmosfera da Terra, a cabeça de Jim é o lugar ideal para que se ocorra a adaptação, em uma espécie de relação simbiótica. Devido ao vínculo que Jim estabeleceu com Roy, ambos conseguem se comunicar através de telepatia. Jim fornece um lugar para Roy morar e Roy ajuda Jim com alguns de seus problemas, como a falta de confiança e insegurança. Ele também explica que está em uma missão para salvar a raça humana de outro alienígena chamado Gork. Gork é de uma raça de alienígenas parasitas. Roy foi enviado à Terra com um dispositivo que impediria a invasão de Gork, mas na entrada da atmosfera terrestre, o dispositivo se fragmentou em 5 partes espalhadas pelo globo. Eles precisam juntar essas partes, ativar o dispositivo e impedir a invasão. E nesse processo de encontrar os pedaços do dispositivo, Jim e Roy se envolvem em grandes aventuras. Tanto a primeira quanto a segunda temporada contam com 7 episódios, sendo os episódios da primeira temporada de aproximadamente 15 minutos de duração e os da segunda 20 minutos cada. A primeira e a segunda temporada são diferentes em vários aspectos. Na primeira temporada é visível que o orçamento da produção é menor, e isso pode ser notado na falta de consistência dos desenhos, e personagens que variam de tamanho de episódio para episódio. A principal característica da primeira temporada é a continuidade, pois todos os acontecimentos estão em sequência, sempre deixando um gancho para o próximo episódio. Na segunda temporada, apesar de ter a qualidade estética melhor, serve apenas para desenvolver melhor alguns dos aliados de Jim, que fazem parte de um grupo de apoio a indivíduos com aparências incomuns. Os episódios da segunda temporada não têm ligação entre eles, não há continuidade, nem sequer um real desfecho para a série. A coisa mais importante que a segunda temporada teve foi apresentar Mark, o irmão mais novo de Roy, que aparentemente sempre levou a vida da maneira mais errada possível.
A primeira temporada com certeza é melhor no que diz respeito à história, e a produção mais precária não chega a incomodar. Dá até um certo charme à produção, como se fosse algo intencionalmente caseiro. Além de Jim e Roy, a série apresenta mais alguns personagens. Madeline é a namorada de Jim, que ele conheceu no colégio técnico. Ao mesmo tempo em que ela é muito doce e compreensiva, ela é muito corajosa e habilidosa, sabe até pilotar um avião. Também existe o grupo das anomalias humanas, sendo Shin, um rapaz asiático que tem braços e pernas mais compridos do que o normal, mas que é um grande lutador, conhecido como a Aranha Dourada. Ivan é um russo que nasceu com uma boca no meio do peito. Essa boca é muito forte, capaz de partir correntes e cordas. Ray, ele sofreu um acidente com um cortador de grama. A lâmina do cortador se soltou e alojou-se em sua cabeça. De acordo com os médicos, a retirada da lâmina pode causar sua morte instantaneamente. Aparentemente, seu acidente se deu devido a um defeito do cortador, que já era conhecido da empresa. Earl é um garoto que tem um aquário dentro da boca, o que faz com que ele só se comunique através de um sintetizador de voz. Raquel é uma garota que tem um rosto que se assemelha muito ao de um rato. Ela é corajosa e vive sonhando em um dia ter um romance de verdade. Também tem o médico do dia, Dr. Exxon. É um médico muito habilidoso, mesmo quando não dispõe dos equipamentos necessários. Além do vilão Gork, também existe Dr. Elliot. Ele é um cientista que, quando criança, presenciou a chegada de um alienígena da espécie de Gork. Aquele acontecimento marcara sua vida. Mas o problema é que só ele havia presenciado o acontecido. Isso fez com que, por toda a sua vida, todas as pessoas, inclusive a classe científica, não desse crédito às suas alegações. Como Elliot tomou conhecimento da anomalia de Jim através dos relatos dos marginais que atacaram Jim no beco, ele e os agentes federais Marshall e Smith ficam no encalço de Jim e Roy. Depois do fim da série, em 1996, ainda foi publicada uma graphic novel com base em um episódio perdido da série. Nesse quadrinho, podemos ver um Jim mais depressivo. Roy foi à Europa a passeio por alguns meses e Jim começou a ficar entediado com a falta de emoção em sua vida, falta de suas aventuras com Roy e seus amigos. Ele começou a não ligar para mais nada, inclusive para sua higiene pessoal. Isso fez com que as coisas com Madeline também não fossem muito bem. Madeline está grávida e precisa dizer a Jim, mas ele acha que ela quer apenas criticar o seu estilo de vida, e acaba que Madeline não consegue dar a notícia a Jim. Depois que Madeline deixa o apartamento, Jim começa a ter umas crises de raiva, o que faz com que o formato de sua cabeça se altere de um jeito bem estranho. Enquanto Roy estava na França com uma garota, ele recebe uma chamada de seu irmão encrenqueiro Mark. Mark está no espaço, mas alguma coisa danifica sua nave e faz com que ele entre em contato com Roy. Roy, como conhece bem o irmão que tem, acaba por ignorar a mensagem, mas depois muda de ideia e procura Jim para que os dois possam resgatar o seu irmão. Assim que Roy volta aos Estados Unidos para ver Jim, um monstro gigantesco surge na cidade, o que faz com que Jim e Roy voltem a se aventurar como nos velhos tempos. Nesse momento, Jim percebe que consegue alterar a forma de sua cabeça para formas que podem ser usadas como armas e derrota o monstro, transformando a sua cabeça em uma bola de demolição. Muitas coisas acontecem nessa edição, mas eu não quero dar spoilers. Apenas que o monstro que surgiu na cidade se parece muito com o tal Dr. Elliot. Já no primeiro episódio da primeira temporada, existe uma participação de Butthead da série Beavis and Butthead, de 1993. Isso é normal, visto que ambas são animações feitas exclusivamente para o canal. Também havia planos de um jogo para o finado Mega Drive, mas o projeto foi abortado logo no começo. No geral, é uma obra bem interessante e acredito que seria legal se ela voltasse de alguma forma. Todo aquele visual mais gore é uma coisa bem característica da época, que me lembra muito a coisas mais antigas, como as figurinhas Plock Monsters, do Chiclete Plock, lançados em 1988, e o álbum das monstruosas e transadíssimas figurinhas Calafrio, de 1989, lançado pela Multi-Editora. Eu particularmente gostei bastante dos quadrinhos, e é uma pena que são tão difíceis de se encontrar, mesmo digitalmente. Esse assunto dá bastante pano para manga, por isso eu paro por aqui. Espero que quem já conhecia tenha gostado e espero ter despertado o interesse de quem ainda não conhecia. Então, até a próxima.